Irã rejeita armas nucleares, mas se defenderá por qualquer meio. Líderes europeus quietinhos temendo a volta de Donald Trump. Mas os russos estão assanhadinhos, dando uma forcinha nos estados indecisos das eleições americanas. De nada, colega. Bem-vindo, este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan. Nesse canal a gente fala sobre situações nevrálgicas envolvendo nações e as principais eleições presidenciais no mundo. Lembrando que hoje, dia 5 de novembro, é o pleito mais importante presidencial do mundo, que é o pleito americano entre a disputa de Kamala Harris e Donald Trump. E a gente vai falar sim aqui a respeito neste vídeo, mas antes a gente vai dar uma passadinha sobre as notícias lá, nossos conflitos que envolvem Israel, Irã, Hezbollah, Hamas, eixo da resistência, enfim, toda aquela questão que agita o Oriente Médio. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Chega de mais delongas, vamos logo discorrer essas informações do Oriente Médio, que envolve até questões nucleares do Irã. Será? Vamos ver. Presidente diz que Irã enfrenta guerra econômica e defende programa militar como defensivo. Esse é o presidente, o Pezeshkian, lá do Irã, e ele veio a público e falar que o Irã está enfrentando sim uma guerra econômica com o Ocidente, além das questões bélicas com Israel. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian classificou a atual pressão ocidental sobre o Irã como uma guerra econômica, afirmando que as capacidades militares avançadas do Irã impedem Washington e seus aliados de recorrerem a outras formas de agredir 3 pontinhos. Muitos aqui vão dizer que isso aqui é retórica do Irã, enfim, porque ele fala isso aí só para dizer que ele é o bambambam, mas eu fico muito atento nisso, porque o que acontece? Desqualificar o Irã é um erro, porque se realmente o Irã não tivesse todo esse poder de barganha, tivesse toda essa questão, alguma coisa já tinha sido perpetrado mais incisivamente no Irã. Lembrando que o Irã tem 2 aí apoiadores de peso, que é a China e a Rússia. Então, quando ele fala isso, dessas questões assim, envolvendo uma guerra econômica e que o poder bélico defensivo do Irã é considerável, por isso que o Ocidente não fez nada, a gente não pode descartar isso. Lembrando que sempre fica meio na neblina esse lance da questão nuke do Irã. Inclusive depois dessa declaração aqui do porta-voz lá do Irã. Irã diz que rejeita armas nuke, mas se defenderá por todos os meios. Como assim todos os meios? Se ele está dizendo que rejeita armas nuke, pois na sua frase ele dá o entender de que, se a gente tiver uma arma nuke, a gente usa. E será que ele já não tem? O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse na segunda-feira que continua comprometido com o programa nuke pacífico, mas afirmou que Irã preparará tudo o que for necessário para se defender. Abre aspas aí para o ministro. A posição oficial do Irã em rejeitar armas de destruição em massa é em relação à natureza pacífica do programa nuclear da República Islâmica do Irã. É clara, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ismail Baqai. Também afirmou que o país usará todos os seus recursos materiais e espirituais para responder às recentes agressões do regime Zion. 3 pontinhos. Falas do Irã, por isso que não dá pra gente simplesmente achar que é uma fala, uma retórica política, até mesmo porque o Irã, se realmente fosse tão fraquinho assim, já teriam feito alguma coisa. E não fizeram até agora. Inclusive, está se cogitando que usariam o Iraque para fazer a ofensiva em cima de Israel. Teve um indício muito forte esta semana, porque olha essa notícia aqui. Ministro do Interior do Irã e do Iraque falam sobre segurança de fronteira em reunião em Teherã. Ou seja, já está havendo conversações ali do Irã com o Iraque ali para fortalecer suas fronteiras. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Na segunda-feira, o ministro do Interior do Irã e do Iraque se reuniram no Ministério do Interior iraniano para discutir a importância da segurança na fronteira. Mais aqui embaixo, o ministro do Irã propôs organizar uma organização que incluiria ministros de países da região para abordar questões de segurança. Além disso, Moneini enfatizou a importância de implantar os acordos de segurança estabelecidos entre as duas nações por meio de grupos de trabalho conjunto. Além disso, o Ministério do Interior iraquiano reafirmou
reafirmou o compromisso de fortalecer as relações bilaterais e a cooperação em segurança com o Irã. Enfim, tá havendo conversas Irã e Iraque, aí você vai dizer, mas lá são milícias, enfim, que são apoiadas pelo Irã e aí não tem tanto a ver com o governo lá do Iraque. Mas tudo bem, mas uma conversa diplomática ali pode facilitar também as coisas, né? Política, né? Geopolítica tem dessas coisas também. Agora vamos para o assunto do dia, que é as eleições americanas, como vai se desenrolar. E eu vou trazer duas notícias aqui que dão indício, que pode dar um indício, porque hoje tudo é especulação que envolve a questão eleitoral americana. Mais uma reportagem traz aqui uma pulga atrás da orelha sobre o silêncio dos líderes europeus. Por que eles estão tão quietinhos, não estão falando nada em relação a essa questão das eleições americanas, principalmente em relação ao Trump? Será que isso é um indício de que Trump pode estar voltando? Vamos dar uma olhadinha aqui na reportagem. Desta vez, os líderes europeus estão notoriamente em silêncio sobre as chances de eleição de Trump. Em 2016, uma vitória de Hillary Clinton parecia certa para observadores do establishment assistindo da Europa, e a retórica em torno da campanha refletiu isso, a maneira pelas quais os líderes europeus tropeçaram em si mesmos para criticar, menosprezar e insultar o então candidato e então presidente eleito Donald Trump em 2016 são numerosas demais para serem tratadas exaustivamente aqui. Por que será, né, que os europeus estão calados em relação a uma possível volta de Donald Trump, que é bem possível, apesar de estar muito apertada, principalmente nos estados swing states. Mas aqui com certeza tem a ver com essa questão do apoio do Trump em relação ao Ucrã, 3 pontinhos, ou os cossacos do Dnieper, e também uma possível NATO e os ursos do norte, os russos, sem o apoio dos Estados Unidos, enfraqueceria muito a aliança. E é isso, na verdade, que se teme, uma retirada dos Estados Unidos da OTAN, que eu acho que não vai acontecer, mas enfim. Mas decisões do Donald Trump podem vetar que, de fato, aconteça aí esse embate. E parece que os europeus, no meu entender, não estão muito afim de que isso não aconteça. Parece que os europeus estão, na verdade, provocando ainda mais para que, de fato, esse conflito deflagre. Mas esperamos aí que isso não aconteça. E um que não tá temendo nada, inclusive tá até, de certa forma, dando uma colaborada nos estados indecisos lá nos Estados Unidos, são os russos. Rússia é vista por trás de relatórios falsos de fraude eleitoral planejada nos Estados Unidos em estados indecisos. Operações de desinformação ligadas à Rússia alegaram falsamente que autoridades em estados-chave planejam influenciar fraudulentamente o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos, que foi extraordinariamente acirrada, alertaram autoridades horas antes do início da votação na terça-feira, acrescentando que também esperava que operações ligadas ao Irã tentassem incitar a violência ao espalhar desinformação. A Rússia é a ameaça mais ativa, disseram o gabinete do Diretório de Inteligência Nacional, ou o ODNI, o FBI, a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, na segunda-feira. Então os russos, de certa forma, querem dar uma colaborada nas eleições americanas, contrastando aí com o silêncio dos líderes europeus. Vamos dar uma olhadinha aqui em como está, eu tô gravando esse vídeo de manhã, tá? No dia 5 de manhã, como tá essa questão da disputa lá nos Estados Unidos, como está o percentual dos candidatos. Nos swing states, vamos direto aqui, nos swing states está da seguinte forma: Donald Trump está vencendo por 48,5%, e Kamala está logo atrás com 47,7%. 0,8 pontos percentuais de vantagem nos swing states, que são os estados que vão decidir de fato, mais especificamente a Pensilvânia, é o estado que de fato vai decidir, pelo que está se desenhando aí, as eleições americanas. Vamos dar uma olhadinha na Pensilvânia, quem está ganhando na Pensilvânia até o momento. Pensilvânia, Donald Trump, ele está 0,4 pontos percentuais à frente da Kamala Harris. É muito pouco, tá, gente? É muito pouco mesmo, mas é um bom indício para quem aí tá torcendo pro Donald Trump. No nacional, a Kamala Harris voltou a passar à frente de Donald Trump. Ela tá com 48,7 pontos percentuais e o Donald Trump tá logo atrás, 0,1
ponto percentual atrás, com 48,6. Vamos dar uma olhada lá nas questões das apostas. Aí o cenário é totalmente diferente, inclusive aumentou essa diferença a favor do Trump. Ontem, quando eu olhei esse site à noite, Donald Trump estava com 57%. Agora ele já está com 61,1 contra 39,0 aí da Kamala Harris. Ou seja, quando o pessoal está colocando dinheiro, a aposta é em Trump. Isso é um indício bom, porque as pessoas não colocam seu dinheiro aí para perder, né? Pelo menos a maioria das pessoas fazem isso. Que às vezes aqui é mais fidedigno até mesmo que pesquisas, né? Porque aqui há uma importância que é a questão de dinheiro, né? De valores envolvidos. E aí? Quem você acha que vai vencer as eleições americanas? Deixa aquele comentário aqui em relação a isso, também as questões envolvendo o Irã e Israel. Lembrando, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.